Boa noite a todos os presentes, a paz do Senhor para você aí também que está aí nos acompanhando. Um dia talvez, não sei quem, não conheço você, mas que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração, que isso sirva para edificar a sua vida. Nós estamos comentando sobre esse curso que a gente faz uma explanação geral sobre todos os livros da Bíblia, contextualizando quando possível, e identificando cada época, cada fato que aconteceu no passado, para que nós possamos adquirir entendimento e evitar que nós erramos, observando apenas os erros dos outros, e tirando lições sobre isso. Então, o nosso objetivo é dar uma passada sobre todos os livros da Bíblia, para que nós possamos ter uma ideia geral, uma compreensão como um todo da palavra. Então, que essa palavra seja para você também aí, que um dia vai me escutar. Que Deus te abençoe você na hora certa, no momento certo. Então, vamos lá. Ezequiel, o livro de Ezequiel. Lembra que toda vez aqui eu boto uma imagem, aqui com relação a alguma coisa, alguma gravura. Falar do livro de Ezequiel, todo mundo já lembra logo das visões que ele teve, mas principalmente essa do Vale dos Ossos Secos, Então toda vez que eu falo Ezequiel, já vem logo à mente isso aí, a visão do Vale dos Ossos Secos. E o propósito do livro, incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para Ele cumprir a sua promessa de voltá-los à terra prometida. Esse é um dos propósitos. Tem vários outros temas, mas isso aí é um tema bem relevante. Chamar o povo para o arrependimento, para que Deus colocasse eles de volta na terra prometida, de onde eles saíram, de onde eles um dia nunca imaginaram que eles podiam ser expulsos. Então, o autor aqui não tem divergência nenhuma quanto ao autor, foi Ezequiel mesmo que escreveu, todas as fontes consultadas afirmam a mesma coisa, e a data do ministério dele foi de 593 a 570 a.C., um pouquinho depois da queda do cativeiro, Aí mais ou menos 20 anos, para fazer a conta, 10 anos depois, 18, para contar rápido. Então ele profetizou, guardem isso, ele profetizou no cativeiro, ele já estava na Babilônia, o povo de Israel já tinha sido retirado, Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém, tinha tirado a nata da sociedade, tinha tirado os reis, os sacerdotes, os principais, as pessoas que tinham dinheiro, inclusive Daniel, que vai ser o próximo livro, ele também foi, ele é dessa época. Então, Ezequiel profetizou no período do cativeiro. Uma das formas que tem-se de dividir o livro é essa daí. Do capítulo 1 a 3 se resume no chamado de Ezequiel, numa visão que ele tem, que é uma visão mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Gabriel e ele disse que assistiu um programa da Discovery dizendo que Ezequiel não tinha profecia, ele não tinha visões, vindas de Deus, mas que ele era esquizofrênico. Julgamento sobre Judá, que vai do 4 até o 24. Essas questões de julgamento, profecias contra as nações e futuras bênçãos de Israel, isso aí, a gente viu isso em Isaías, a gente viu isso em Jeremias e vai ver de novo aqui. Aqui nós vamos dar uma cortada num monte de coisa, porque sempre é muito repetitivo, E os outros profetas já tinham profetizado também. Ele só reforçou, só ratificou, E as futuras bênçãos de Israel, de 33 a 48. Considerações iniciais, Ressaltando, um dos momentos mais importantes assim, de todos os livros que a gente está falando aqui, eu acredito que essa parte inicial, que é onde a gente entende o contexto de que eles estão vivendo. A gente já deu uma bela falada aí, antes de chegar aqui, sobre essa questão. E o nome Ezequiel, uma das traduções dele, significa Deus fortalece. Lembrando que às vezes pode ter outras traduções também, não é uma coisa, mas Deus fortalece. Interessante porque às vezes cada nome de personagem da Bíblia quer dizer alguma coisa. E Ezequiel
Acredito eu que não é por acaso. Deus fortalece. Por que Deus fortalece? Porque estavam no cativeiro, estava sofrendo, mas Deus estava todo o tempo dando a sua palavra, tanto de juízo como de consolo. E toda hora chamando o povo para arrependimento. Então Deus fortalece. Acredito que por isso. Jeremias era da família sacerdotal e foi levado para o cativeiro. Ele ia ser sacerdote quando ele chegasse à idade, né? E assim como Jeremias, que também era sacerdote, foi chamado profético, quando Deus chamou ele com 23 anos de idade, né? Muito cedo. Lembrando que o serviço no sacerdócio começava aos 30 anos de idade. Aqui quando fala em filho do homem, aqui não é Jesus. É simplesmente Deus falando com Ezequiel e mostrando a natureza dele humana, filho do homem. Né? Em outras partes da Bíblia, filho do homem se trata de Jesus. Mas aqui em Ezequiel, nenhuma delas vai falar de Jesus. É só Ezequiel. Seu ministério durou de 593 a 571, por volta de 22 anos. Ali atrás a gente viu que foi 570, né? 571, porque às vezes dá uma divergênciazinha só nisso aí, mas um ano só não faz diferença. Né? Todas as datas são confiáveis, os documentos do antigo, todas as datas são confiáveis. Documentos do Antigo Testamento e daquela época, de outras nações, inclusive extra-bíblicos, comprova isso. Então existia, né, quando Jeremias ia no ano tal, no mês tal, do rei fulano de tal, me veio a visão do Senhor. Eles conseguem datar certinho essa época. Isso aí, tanto os teóricos como os históricos, os teólogos e os históricos conseguem identificar certinho. Não há divergência nenhuma com relação a isso também. Ezequiel é tido como profeta do cativeiro, do êxodo também, por causa que ele vai falar da volta do povo. Não sei porquê, porque os outros também profetizaram isso, mas alguns dizem isso aí. Caso vocês vejam por aí. Então vamos lá. O chamado de Ezequiel, que vai do capítulo 1 ao 3. Então no capítulo 1 ele já entra logo com essa visão aí, né? Eu procurei na internet, né? Em vez de eu falar, é melhor a gente ver do que eu falar. Então ele está lá. Eu estava sentado na margem do rio Quedar, quando o Espírito de Deus me pegou e me transportou. Eu não sei se foi aqui ou se foi em outra parte, que me transportou e eu vi uma visão onde eu via 4 seres, 1, 2, 3, 4. E esses 4 seres tinham aparência de bronze, não sei o que brilhavam. Tinha 4 asas, 2 cobriam o corpo e as outras uma tocava a outra. Junto com ele, e cada ser desse tinha 4 faces, uma face humana, uma face de boi, uma face de leão e uma face de águia. E é interessante porque alguns retratam isso como o Evangelho, né? Jesus como homem, o leão, Marcos, né? Jesus como leão, para sua realeza, o boi aí significa a força e a águia o Espírito Santo, lá, uma coisa assim. Mas algumas pinturas retratam isso, né? Inclusive acho que o mundo cristão, não só para os cristãos evangélicos, mas para todos. Né? Então aí tinha essas rodas aí que eram uma por dentro da outra e que elas, quando os seres movimentavam, que é que lá no capítulo 9 ele descobre que isso aqui são querubins, né? Lembra que quando lá no Santo dos Santos, em cima da arca, tinha 2 querubins ajoelhados com as asas um tocando ao outro, né? E aqui eles estão com as asas um tocando ao outro. E essas rodas aqui, elas movimentavam à medida que eles se movimentavam, e saía fogo deles aqui. E em cima deles tinha essa parte aqui como um firmamento, ele fala, como se fosse um mar de vidro, né? Isso é mais ou menos o que o João vê também lá em Apocalipse, né? O mar de vidro, um trono, não sei o que, isso aí é relâmpagos, né? E acima do trono como um arco, que saía relâmpagos e um ser sentado aparente como se fosse fogo, e o trono era azul como zafira, né? Se eu visse esse negócio desse aí, eu acho que eu ficara com medo.
Mas aí a gente vai ver que ele, mais na frente ele retoma essa mesma visão aqui. E esse arco aqui, falando, né, acredito que é o arco da aliança com Deus, e fogo, esses negócios aí. Tem muita gente que não gosta de falar de Ezequiel porque é complicado, né? Visão, profecia. Aqui a gente vai comentar sobre uma possível profecia que esteja cumprindo nos nossos tempos, né? Mas assim, a gente não é certeza, a gente, pelos sinais, a gente acredita que seja. Não toma isso como verdade absoluta não, para não ficar bitolado. É bom sempre falar isso. E aí a vocação de Ezequiel. Essa vocação é o chamado, né? Assim como Jesus chamou os discípulos, vamos lá, a vocação, vem me segue. E eles foram a vocação. E aí ele estava falando que Deus chegou para ele e falou que enviava os filhos de Israel, porque pecaram contra mim. Lembra que Deus sempre dá uma oportunidade para a gente. Ele sempre está avisando de alguma forma. Ele envia profetas, ele fala com você diretamente. Como ele era uma nação, ele precisava concentrar isso e levar de uma forma mais forte para o povo. Lembrando aí que o povo aí estava idólatra, estava tudo, e ainda jogava culpa com Deus porque estava no cativeiro. Eles não cumpriram a parte da aliança e ainda culpavam Deus porque eles estavam no cativeiro. E aí Deus fala, não temas, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e que habites com escorpiões. Eu acho interessante ver aqui esse ponto aqui, porque se tu ler o livro inteiro de Ezequiel, tu não vê assim Ezequiel sofrendo, né? Assim, igual Jeremias. Né? A única coisa que foi mais assim que a gente vai ver é que Deus mandou ele comer, cozinhar com fezes. Mas assim, não fala que ele foi preso, não bateram nele, né? Então assim foi meio tranquilo. Acredito eu que não esteja na Bíblia, mas que ele deve ter sofrido alguma forma de exclusão, de repressão. Ou o povo já estava começando a se arrepender. Também vale ressaltar isso, porque quando Jeremias escreve lá Lamentações, lá no último capítulo, o povo já começa a se humilhar diante de Deus. Você dirá as minhas palavras a quem quer ouvir ou não. Então Deus estava falando para ele, vou te enviar, vai ser perigoso, você vai estar lá no meio de serpentes e escorpiões, vai ter sarça, vai ter espinho. Porque o ministério profético é um ministério um pouco difícil, ele não é popular, né? Ele não traz a chave da vitória. Ele não traz um massageiro do seu ego. Ele vai te falar, te arrepende porque Deus assim. A gente vê todos os profetas. Os profetas a gente imagina pelo contexto em que eles viveram só, assim, não tinha muita companhia. Eles eram rejeitados. Né? E quantas vezes nós somos rejeitados porque nós trazemos uma palavra de Deus. Então isso é interessante, essa parte, essa observação aqui, que eu estava, pensando. E aí Deus dá uma visão de um rolo para ele. E esse rolo estava escrito por dentro e por fora, e Deus fala assim, come ele. E ele fala que quando ele comia era doce, né, como mel. E João tem uma visão dessa, do livrinho, e Deus manda ele comer o livro. Só que quando ele está na boca é doce, quando chega no ventre é amargo. Acredito eu que seja por causa das revelações da tribulação tremenda que Deus ia trazer. Né? Essa coisa da doçura da palavra de Deus, esse sabor de mel, tanto é a confirmação de Deus colocando as palavras na boca do profeta, como também é tão bom falar de Deus, né? Nessa questão, eu imagino que os profetas, quando eles estavam profetizando lá, eles ficavam num estado assim que eles não estavam nem se importando com a própria vida deles. Acredito que só de estar transmitindo a palavra de Deus, eu acho que é uma felicidade muito grande. E aí ele come. E segundo os teóricos aí, os teólogos, isso era uma confirmação do ministério profético dele, né? Confirmação das visões e da palavra. Deus chama, quando ele chama, ele capacita. É até um ditado, Deus não capacita, Deus não traz os capacitados, ele capacita
os escolhidos dele. E a atalaia, né? Deus falou que Ezequiel ia ser a atalaia. Para quem não sabe, a atalaia era o cara que ficava vigiando a cidade. Naquele tempo ele só vivia em guerra, né? Então ele montava uma torre e ficava observando, ficava com um chofar. Caso viesse alguma coisa, algum perigo, ele avistasse, ele tocava a trombeta e o povo se armava todinho para ir para a guerra. Então a atalaia é isso. Só que Ezequiel era a atalaia espiritual. Por quê? Porque ele estava, a mensagem dele podia proteger Israel do ataque do mal, né? Do pecado. E assim Deus colocou ele para estar advertindo o povo do seu mau caminho. Lembra aqui, ó, tu vai dizer, se eles não quiserem, problema deles. Lá no capítulo 33, aqui do livro de Ezequiel, também tem outra visão do atalaia. Eu achei até que eu tivesse colocado ali, mas aí ele pega, ó, aí ele vai explicar melhor a função do atalaia. Ó, o atalaia é quando toca a trombeta e o povo tem que despertar e lutar. Se ele não fizer isso, ele vai morrer, vai ser pego de surpresa e vai morrer. Mas você avisou ele. Então, o sangue que ele morreu no pecado, mas ele morreu porque ele quis. É do mesmo jeito que ele está falando. Ó, tu vai falar, se ele quiser te ouvir e se arrepender do teu mau caminho, aí ele vai viver. Agora, se ele não quiser, ele vai morrer. Porém, tu não vai ter essa culpa do sangue dele, porque tu anunciou a palavra. E esse é o nosso dever, anunciar. Quem quiser ouvir, bem, se não quiser, infelizmente vai ter juízo para eles. Né? No capítulo 4 ao capítulo 5, Deus manda uma série de simbologias para ele, para mostrar como que Israel estava prestes a ser invadido. Nisso aqui não fala, mas como ele está descrevendo a vinda ainda do cerco, aí ele tem essas simbologias aqui, esses atos proféticos, né? Então, ou seja, provavelmente não está na ordem cronológica. Primeiro Deus chama ele e ele está lá em Quedar. Ele estava no cativeiro. Nessa série simbólica aqui, Deus está preparando a cidade. Ó, avisa para a cidade que o rei está vindo. Então a sequência do livro não tá na ordem cronológica. Então aqui, escrever uma delas, né? Ele faz essa série aqui, a gente vai comentar um pouquinho. Deus manda ele escrever no tijolo e edificar contra ela, né? Ele manda lá escrever o nome de Judá, chegar na frente do povo e tacar no chão, simbolizando a queda, o cativeiro de Judá. Depois ele pega, coloca uma assadeira, uma grelha, né? Eu fui pesquisar o que é essa assadeira aí lá no tempo deles, é uma grelha. Coloca entre ti e o muro da cidade para simbolizar o cativeiro. Aí depois ele pega e manda, ó, deita sobre o teu lado esquerdo e coloca a iniquidade de Israel durante 390 dias. Né? Ele ia ter que colocar, deitar do lado esquerdo durante mais de um ano. Né? Um ano tem 360 dias, ali 390, um ano e um mês, daí quando sai de um lado. Depois ele vai ter 40 dias para deitar do lado direito, que é a iniquidade de Judá. Eu fui dar uma pesquisada nisso. Tem gente que diz que é aos 430 anos do cativeiro no Egito. Tem gente que fala que é Israel como um todo, né? Desde o primeiro rei até aí. E aí a gente não sabe o que se é ou se não é. Cozinhar sobre o esterco. Deus manda ele cozinhar sobre o esterco humano. Ele fala, não senhor, mas aí, tá bom, cozinha aí de vaca. Ezequiel era sacerdote. E dentro do sacerdote, dentro do judaísmo, da religião judaica, eles não podiam tocar em fezes, eles não podiam tocar em animal morto, eles não podiam ter relação com mulher quando ela estava menstruada, porque se tornaria impuro. Para eles purificar, eles tinham que apresentar, fazer um sacrifício, se lavar na água. E aí lembra da bezerra que a gente falou lá, da bezerra vermelha.
que é associada com Jesus, que foi feita já lá em Israel, já com o bezerro vermelho. Então aqui era um simbolismo para ele falar assim, ó, o povo está em pecado, o povo está impuro, o povo está terrível. Mas aí ele foi lá e fez. Deus manda ele cortar o cabelo com a espada. Né? Ele corta o cabelo, 1/3 ele vai no meio da cidade e corta na frente do povo, para falar que 1/3 da população ia morrer ali na cidade com a invasão babilônica. Depois ele manda outra parte da cidade jogar outra parte do cabelo dele ao redor da cidade, que outros iam morrer fora. E a terceira parte ele joga para o ar, que é o momento da dispersão. Né? Lembra que quando eles invadiam o lugar, uma das técnicas que eles usavam, ele tirava o povo de um lugar e colocava no outro. Tirava o povo de lá e colocava assim. E aí fazia essa mistura de raça todo mundo. E aí é onde aumentava a idolatria. E aí é por isso que os judeus, uma das coisas que os judeus têm raiva do samaritano é por isso. Só relembrando, depois que eles voltam do cativeiro, eles não idolatram mais. Não tem problema mais com idolatria, mas eles se perderam na religiosidade. Enquanto Samaria continua idólatra, até os tempos de Jesus. E a causa, lá em capítulo 5, versículo 6, fala por que esse pecado. Acho que você lembra aqui que eu botei, porque a causa é o pecado, sempre vai ser o pecado. Profecia contra a idolatria de Israel. Deus mandou ele profetizar contra os montes. É interessante porque Israel vive. Israel é numa cadeia de montanhas, só montanha lá. E cada montanha lá, se vocês lembrarem das aulas lá de Reis, de Samuel, no alto dos outeiros eles sacrificavam, eles adoravam outros deuses. Ou seja, Deus está falando, ó, fala contra a idolatria, repreende eles, exorta eles à santidade, eles estão se prostituindo. Aí traz uma palavra de juízo, ó, trarei a espada sobre vocês. Por quê? Porque seus corações estão dissolutos, estão dissolvidos, estão misturados e se desviaram de mim. O 6 e o 7 eu já falei. Isso é o resumo do capítulo 6 e capítulo 7. Lembrando, gente, o principal pecado de Israel é a idolatria. Depois vem as outras coisas, né? A quebra do sábado, adultério, a opressão sobre o povo. Visão das abominações de Jerusalém. Uma criatura de fogo levou ele em espírito a Jerusalém e mostrou as imagens da idolatria no templo. Lembrando que Manassés, que foi ruim, muito ruim. Não, eu lembro de Manassés que foi um dos piores. Salomão colocou também cavalos em adoração ao sol dentro do templo. Então, o espírito, esse ser de fogo aí, levou Ezequiel lá no templo, voltou atrás, entrou dentro do templo e mostrou para ele a idolatria. Dentro do templo a gente vai ver que Deus tinha mandado fazer umas coisas de romã, umas palmeiras, né? Só que lá nessa época tinha imagens, tinha altares, né, que eles trouxeram de outros países, nas alianças militares que eles faziam para se proteger um do outro. Então, esse ser aí, essa criatura de fogo aí, estava levando ele lá para Israel, para ele olhar a idolatria que eles viviam, para mostrar para ele, provavelmente para ele anunciar, vocês erraram nisso, naquilo, não sei o quê. E aqui está falando das imagens de idolatria. Tinha imagem de escultura, tinha altar de holocausto e tinha também pinturas. Pinturas de seres impuros, né? A idolatria a outros bichos lá que eram considerados como Deus, né? Igual Deus boi é considerado Deus lá na Índia, os outros bichos lá também tinham. Lembra dos ídolos lá do Egito, que é a cabeça de boi, é um cara com a cabeça de águia, né? Por aí vai, sapo. E aí esse ser está mostrando isso para eles, a idolatria para eles, dos que eles estavam vivendo. Gente, isso aqui era dentro do templo. O templo, lá em Israel, era considerado o trono de Deus. Era onde Deus estava, aqui na terra. Era simbologia daquilo lá.
E olha o que eles fizeram, olha o nível de perversão espiritual que eles chegaram, né? A ponto de introduzir outros ídolos, imagens e tantas outras coisas. E aí Deus fala para... Esse ser fala para Ezequiel que a glória do Senhor ia a ira do Senhor ia se afastar. Ele viu mulheres, aí manda quebrar a parede lá, e ele vê 20 homens adorando ao sol, né? Isso dentro do templo. Ele vê mulheres chorando Tamuz. Tamuz era uma divindade também no Egito. E que essas mulheres choravam era como uma espécie de ritual. Ele era associado à fertilidade. Então, por exemplo, quando é no período da seca, da estiagem lá em Israel, que lá chove pouco, tudo, a vegetação morre. É igual lá no Maranhão, né? Tem época que tu vai lá, tá tudo seco, o gado, tu olha assim, acha que tá morrendo. Aqui no Instituto, quando a gente morava lá, tu olhava pra grama, acha que a grama tava morta, tá morta, e só basta dar uma chuvinha, já volta tudo. Então ele era associado a isso. Quando chegava na época de estiagem, que não chovia, que a vegetação acontecia isso com ela, eles diziam que Tamuz morria, ia para o mundo dos mortos. E quando vinha a chuva, que nascia tudo de novo, é porque ele estava vindo lá do mundo dos mortos para a terra. E aí eles faziam os rituais deles. Só que isso dentro do tempo. E aí Deus pega e fala, ó, Deus não pouparia e não teria piedade. Gente, é interessante, né? Israel sempre foi idólatra. Israel e Judá, antes do reino dividir, depois que o reino dividiu. Né? E os profetas sempre falando, olha, vai acontecer isso. Isaías profetizou 200 anos antes um cativeiro. Jeremias, não sei se foi Isaías ou se foi Jeremias, profetizou a saída e a libertação de Ciro. Né? A Babilônia estava no auge do seu poder e os caras tinham profetizado, né? A queda da Babilônia, o cativeiro, a saída. E do mesmo jeito é hoje, a gente profetiza a volta de Jesus. Pode vir agora, pode vir daqui a 300 anos, mas uma hora ele vai acontecer, do mesmo jeito que aconteceu aqui. E acredito eu que pelos sinais está muito próximo. Muito, muito mesmo. E olha lá se a gente não vê. Os castigos de Jerusalém, isso tudo vai criando a ira de Deus, né? E aí veio um homem vestido de linho com estojo, escrevedor à cintura. Quando fala vestido de linho, os sacerdotes eles se vestiam de linho. Eles andavam tipo com as barbas assim, sabe? O linho significava pureza, se não me engano. E aí ele está escrevendo, é como se ele estivesse fazendo um relatório para Deus do juízo que ia vir. E aí Deus manda esse homem passar pelo meio do povo, marcar com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa das abominações. Estão sofrendo por causa do que eles fizeram. É interessante que isso aqui também é um pouco retratado lá no Apocalipse, lá nos 144 mil. Mas não só lá no Apocalipse. O Apocalipse é porque é mais parecido com essa... Apocalipse é uma revelação de Deus trazendo juízo para a humanidade inteira. Aqui era para ajudar, né? O Apocalipse para ajudar, digamos assim, o julgamento de Deus. E era marcado. A Bíblia fala que nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e somos selados. E Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E por isso que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele fala que nessa morte aqui, né, nesse julgamento, quando ele trouxesse a espada, era para começar pelo templo. Ou seja, para começar pelos sacerdotes, pelos principais, pelos reis, e por aí vai. Matai-os e os que tiverem o sinal pouco, né? Aí esse aí é onde é mais parecido lá com os selados, né? Os 144 lá de Israel, que Deus fala para os anjos lá, não toca nesses aí não, porque eles têm o seu. E aí o povo acusava Deus ainda, dizia que Deus tinha abandonado eles. É
mais fácil eu colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa do que assumir meu erro. E aí a gente vai discutir isso aqui mais um pouquinho na frente. No 10, ele vê a visão em brasa e a visão das 4 rodas lá de novo, que foi no Apocalipse. Só que aqui, Deus pega e manda um homem tirar uma brasa e jogar no meio de Jerusalém. Eu fui pesquisar, pode ser, tem duas opiniões a respeito disso. Pode ser que Deus está tirando essa brasa porque fogo serve tanto para matar quanto para purificar. Pode ser que Deus estava pegando aquelas mandando aqui o Urgent, aquela figura lá, pegar as brasas e jogar lá no meio de Jerusalém, para simbolizar o juízo de Deus ou a purificação de Deus ali para eles. E aqui, eu acho que é no versículo 20, se não me engano, ele entende que os seres que ele viram lá, com aquelas faces, com os anjos lá, eram os querubins. Os querubins guardam a glória de Deus, o louvor, a adoração. E aqui, por causa de tudo isso, a glória de Deus abandona o templo. E os seres vão seguindo a Deus. O juízo de Deus, no capítulo 1, o juízo de Deus sobre os chefes do povo. Ainda na mesma visão, ele vê o povo fazendo a maldade. Aqui, nesse momento aí, nesse período aí, a alta sociedade, digamos assim, se a gente pode chamar, os sacerdotes, os líderes naquela época, eles oprimiam a população, estavam cobrando muito imposto, não perdoava, estava fazendo um povo de escravo, o próprio judeu fazendo outro de escravo. E estava virando assim um forféu, como diz o povo aqui. Né? E isso era um juízo de Deus, mostrando tudo para Ezequiel, por que eles iam ficar lá no cativeiro. Deus prometeu aos fiéis que ele ia juntar e traria de volta. No versículo 17, e faria cair sobre os idólatras as suas obras. Então aqui Deus já começa a trazer uma palavra, está trazendo juízo, mas começa a trazer palavra de consolo, né? De trazer o povo de volta do cativeiro. E trazer o povo do cativeiro, e a visão acaba. Né? E ele volta para a Caldeia. A Babilônia e a Caldeia são a mesma coisa. Caldeus, os babilônios. O profeta descreve o cativeiro. Aqui Deus, no capítulo 2, Deus manda Ezequiel pegar, arrumar as malas. Arruma as tuas malas aí que o cativeiro já está iminente, já está vindo. Aí ele pega. Rapaz, às vezes esses atos simbólicos, esses atos proféticos de Deus assim, fazem o povo achar. Eu imagino assim que o povo já está desviado mesmo, né? E ver o profeta fazendo um negócio desse, acho que eles falaram assim, ó, lá vai o doido, ó o maluco ali. Né? Lembra que Deus falou para Isaías, né? Anda aí com a bunda de fora aí. Né? Jeremias, bota o jugo aí. E aí Ezequiel manda Ezequiel cozinhar com fezes e agora arruma tuas bagagens aí e mostra aí que vocês estão indo embora para o cativeiro. Aí profecia contra os falsos profetas e profetisas. Acho que é falso profeta e pastor, se não me engano aqui, acho que eu errei. Mas aí é a mesma coisa, do que foi em Ezequiel, de Jeremias e Isaías. Ele não cuida do povo, a ovelha está doente, eles não vão lá. Está desgarrado, eles não vão. E aí é onde fala, né? E aqui é por isso, um dos motivos que eu tenho aquela preocupação de não ir atrás do povo, mesmo sabendo que o povo é rebelde, é duro, é difícil, escuta. Mas a gente pode, olha o que Deus está falando para ele, né? A gente pode estar caindo nesse erro aí, né? De não insistir um pouquinho mais. Castigo dos idólatras, sempre Deus vai falar da idolatria, que é o carro-chefe aí do pecado tudo. Jerusalém é a videira inútil. Aí isso aí é uma parábola que ele conta, fala que é do sarmento que é cortado e jogado fora. Do mesmo jeito que Jesus fala, né? A árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Né? A infidelidade de Jerusalém, idolatria, pecado. Deus compara, aqui no capítulo 16, Deus compara Israel como uma criança rejeitada. Aí ele fala, olha, tu nasceu, ninguém te quis, tu estava toda suja,
o teu cordão umbilical, nem cortaram, eu fui lá e te peguei, né, te tratei de ti. Mas aí quando tu cresceu, tu se entregou a lasvícia, a prostituição. Ele está retratando aí, assim como mais na frente vai falar de novo, de uma criança que ao crescer ela se prostituiu. Ele está usando essa linguagem. E ao mesmo tempo ele está querendo falar da prostituição espiritual. É lá no 15. Aí aqui ele fala, ofertou seus filhos. Poxa, você me traiu, você se prostituiu com o Egito, com a Síria. Você ofertou seus filhos. Lembra que eles matavam e sacrificavam os filhos dele e oferecia para os deuses lá, Baal, Moloque, e entre outros. Né? Interessante que aqui no 48 e no 51, o que Deus fala? Vocês pecaram mais do que Sodoma e mais do que Samaria. A Bíblia fala que Deus destruiu o pecado de Sodoma, chegou ao céu, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque não aguentou ver o pecado daquele povo. Bem antes de Israel existir, né? No tempo de Abraão. E olha o que Deus está falando, rapaz, vocês superaram Sodoma e Gomorra. Vocês foram pior do que Samaria. Mas eles, na religiosidade deles, eles achavam que eles eram melhor que os samaritanos. Né? Eles sempre acharam. Infelizmente, eles tinham essa visão. Né? Deus promete trazer restauração para o povo nos 60. E a responsabilidade é pessoal. Esse capítulo é bem interessante, porque eles tinham um provérbio lá que falava assim, ó, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que desbolam. Eles estavam querendo dizer assim, poxa, nossos pais pecaram e a gente que está aqui no cativeiro pagando pelos pecados desses. Aí Deus traz a lapada ali, né? A repreensão deles. Lembrando que foram vários e vários anos de pecado e aí culminou. E eles também pecaram. Deus fala assim, ó, andando nos meus estatutos vocês viverão, desviando vocês morrerão. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Cada um é responsável pelos seus atos. Isso ele já tinha dito lá em Jeremias também. Que cada um é responsável pelos seus atos. Eles estavam lá no cativeiro, não era por causa dos pais dele. Mas era por causa do pecado dos pais dele que eles continuaram fazendo. E aqui é melhor, como eu falo, é melhor jogar a culpa em alguém ou alguma coisa do que assumir o erro. Olha o que os caras estavam fazendo, olha o que o Espírito que Deus levou ele lá, né? Mostrou as imagens dentro do templo, a adoração das mulheres a Tammuz, e adoravam o sol, né? E o povo dizendo que eram os pais deles. E aí é onde entra também aquela questão, isso aí é porque eles achavam que eu sou aquele que amaldiçoa a geração, até tantas gerações, 1000 gerações, mas eu tenho perdão. Então, eles achavam que por causa do pecado do pai dele, eles estavam sofrendo. Isso é interessante, porque assim, por mais que você tenha uma maldição na sua família, hereditária, seja lá o que for, mas quando a gente aceita Jesus, essa maldição é quebrada. Então, o que Deus estava querendo dizer, além de abrir os olhos dele para isso, é assim, ó, se arrepende que eu quero isso aí. E isso vale para nós até hoje. As abominações da casa de Israel, aí ele faz um relato da saída do tempo de Moisés, quando eles saíram do Êxodo, vão falar que o povo era de duras cervejas, e que eles idolatraram, né? E aí Deus fazendo, puxando desde longe para eles verem. É interessante que é logo depois, um pouquinho depois que ele fala da responsabilidade individual, né? Aí eles vêm falando desde lá do Êxodo, da rebeldia do povo. Aí a espada do Senhor fala de juízo sobre o povo através da Babilônia. Eu vou corrigir vocês através da Babilônia. Ele dá no 18, no versículo 18, ele dá mais um ato simbólico. Ezequiel, pega a marca aí e marca por onde os caminhos o rei da Babilônia vai chegar, porque ele vai fazer vocês cativos.
E ele fala mais uma vez de idolatria, vem falando lá, no capítulo 21 eu trouxe isso aqui que eu achei bem interessante. Às vezes a gente passa batida e não lê, e não vê. Eles examinavam o fígado. O que tem a ver, bicho, examinar o fígado? Né? Então são coisas que a gente passa, a gente, poxa, mas por que usava isso? Por que Deus fala sobre isso? Esse examinar o fígado, pode ver que Deus, nesse capítulo inteiro aí, ele pega mais ou menos, né, próximo aí, ele fala assim, vocês seguiram outros deuses, vocês prostituíram, e não sei o que, aí é lá da Índia sempre. E ele pega e examinava o fígado. Era uma forma deles adivinharem outro pecado de Israel. Então eles abriam o animal e aí olhava o fígado dele, dependendo da forma como estava, da cor como estava, eles adivinhavam. Como é que pode? Mas isso é interessante. O fato disso aí acontecer não quer dizer que eles erravam. Erravam no sentido de prever o futuro. Porque isso era pecado. Isso não vinha de Deus, não. Isso é mais ou menos hoje. Quando começa um ano novo, tu vê aquele monte de previsão. Café macia, o cara tinha uma vez eu assisti a mulher que tomava o café, e a borra do café ela ia adivinhar por aquilo ali. Mas o que eu quero dizer para vocês, trazer essa informação para vocês, a mais importante é essa. Eu li um livro onde o cara conta a estratégia, se não me engano é o Fator Melquisedeque. Ele conta como é que eu não sei se foi o Fator Melquisedeque ou se foi o rastro do oculto. Mas assim, independente de qual foi, o diabo ele vê uma certa situação de uma cultura de um povo. Aí ele olha o que aquele povo está fazendo ali e é só superstição. Não acontece nada, mas eles fazem um ritual para ele também alguma coisa. E o inimigo, a Bíblia fala que ele tem poder. E segundo, aquele ritual que aquela cultura faz, por exemplo, eu vou pegar um sapo e vou botar ele para secar durante 10 dias e depois eu vou botar o povo para comer. Isso aí faz a gente ficar forte. Ou faz adivinhar, sei lá. Ou cura alguma doença. Ele pega e vê isso, não tem nada a ver. É só preguiça. Ele vai lá e às vezes pega e faz assim. Não, vou fazer dar certo, que é para eles crerem isso aqui e não acreditar na verdade. Não acreditar na palavra. Então ele citou vários e vários exemplos das tribos africanas lá, né, que acontecia isso, nesse livro. Mas isso acontece em todo lugar. A gente vê até hoje aí o povo aí, não faço isso porque faz mal, lá no Nordeste faz mal. Né? Isso quer dizer, isso aí é bem complicado. Tem uma outra lá que era por flecha, ele jogava as flechas lá e de acordo com uma flecha cair, eles adivinhavam segundo as flechas. Então todo jeito aí é complicado. Mas o que vale resguardar era uma forma de adivinhação. Isso era um pecado que Deus proibia. Não acharás no meio de ti quem adivinha o futuro, quem mexe com mortos. Então, várias e várias formas o povo de Israel tentou. As abominações de Jerusalém. Abominação é pecado, gente. Aí fala dos pecados, vai citar, oprimir as viúvas, não sei o que, idolatria. Sempre a idolatria está pelo meio. Deus nunca vai falar de pecado. Dificilmente ele fala de pecado e não bota idolatria no meio. Aí no 23 ele traz essa Olá e Olibá, as duas meretrizes. Uma é Samaria e a outra é Jerusalém. Vocês se prostituíram com a Síria, vocês se prostituíram com a Babilônia, ou seja, fizeram alianças. E por causa disso, os seus amantes vão trair vocês e tal. Mais uma vez Deus ligando, Deus trazendo um relacionamento, né, conjugal, para mostrar o adultério espiritual, que é a idolatria. Lembra Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Deus não queria. E aí vem uma série de profecias, né, contra as nações. Né, contra Amon, Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sidom, contra o Egito. Né.
E aí a gente passa para a última parte do livro, que vai do 33 ao 48. Né? Do 33 ao 39 vai falar da queda e restauração de Judá. O castigo de Israel por causa da sua presunção. Lembra que Israel, aqui ele está falando do contexto como um todo. É Judá aqui que é o foco, mas Israel é a casa de Israel. É o povo escolhido. Está falando do povo escolhido. Eles achavam, por causa da promessa de Davi, porque o templo estava lá, que eles jamais iriam ser expulsos da terra. Lembra que toda vez que o povo estava errado, Deus mandava um juiz, ou mandava um rei, ou mandava alguma coisa e livrava, ou mandava um anjo. Aí se acostumaram com isso e achavam que podia viver de toda forma, que Deus jamais ia tirar ele de lá. E aí Deus pede e fala, Judá achava que não iria cair e citava Abraão, que era um só, e imaginava. Falava assim, Abraão, que era só um, Deus deu essa terra inteira. Agora e nós que somos muitos? Ou seja, rapaz, se para um ele prometeu isso, para nós tudinho que vai ser, tu acha que ele vai deixar? Mas lembra que a aliança que Deus, a promessa que Deus tinha feito estava condicionada, né, à obediência. Eles pintaram e guardaram, e por isso que veio o cativeiro. 25 cita pecado, no 29 Deus faria a espada vir, toda vez é isso. E aqui é interessante, do 30 ao 33, o povo ia ouvir Ezequiel, mas não fazia o que ele falava. A Bíblia fala que o quê? Que é para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Se a gente for só ouvinte, não fez nada. Mas eles iam e ouviam. Do mesmo jeitinho que acontece hoje com a gente. E às vezes até nós mesmos, a gente ouve e faz errado. Em vez de falar para os outros, bora falar de nós mesmos, porque é o exemplo. Não vamos ser igual a Israel não, né? E jogava a culpa nos pais deles. Né? Profecias contra os pastores infiéis de Israel, é a mesma coisa, que ele cuida do povo, as ovelhas estavam desgarrando, ia atrás, olhava pensava só para eles. Profecia contra o Monte Seir, essa profecia aí contra Seir, Edom, né? É porque eles estavam rindo da queda de Jerusalém. Deus vai lá e fala assim, eu vou derrubar eles, aí eles estão no cativeiro, porque eu estou punindo eles. Mas vocês vão cair também, e eu vou restaurar Israel, vou ajudar, vou trazer o povo de volta. E no vale, e no 37, vai trazer a visão de um vale de ossos secos. Né? Essa visão, ele diz que está lá e Deus pega ele em espírito e leva ele num lugar onde só tinha osso. Que é o vale dos ossos secos. E aí Deus pergunta para ele, Ezequiel, você pode ter vindo aqui? Ele diz, tu sabes, Senhor. Profetiza, Ezequiel. Profetiza vida, viu? Profetiza vida. E aí ele diz que os ossos começam a bater uns nos outros, começam a estalar e começam a montar o esqueleto. Daí a pouco os tendões e os músculos, né? E faltava o espírito. E aí ele pega e sopra o espírito neles. Essa visão aí que Ezequiel está falando é a restauração de Israel. A Bíblia fala que quando nós estamos no mundo, a gente está morto. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente passa da morte para a vida. Então, do mesmo jeito aqui, Deus está profetizando a vida, o arrependimento do povo lá de Israel para esse pessoal aí. É uma profecia, eu entendo ela como uma profecia para aquela época de Israel, mas eu entendo a profecia para nós hoje. Deus a todo momento está querendo restaurar o povo, basta o arrependimento. E aí a gente está em corpo. E por último é interessante que primeiro monta o corpo, né? Aparecem os músculos, os ossos, né? Depois é que vem o espírito. E o espírito, é interessante a gente fazer essa analogia. Quando a gente está no mundo, nós não temos o Espírito Santo. Quando a gente recebe Jesus, aceita Ele como Senhor, como nosso Salvador,
o Espírito não entra na nossa vida. Então, sem Jesus na nossa vida, nós somos apenas corpos ambulantes, aí, igual estava no Vale de Ossos Secos. Igual Israel estava no Vale de Ossos Secos. E aqui essa reunião de Israel de Deus, né? Israel e Judá. Ele manda escrever em tábuas, juntar as duas tábuas, uma tábua em Israel, outra em Judá, e fala que vai juntar as duas. Do 38 ao 39, isso aqui é profecia contra Gog e Magog. Eu dei uma pesquisada mais a fundo disso um pouquinho, porque segundo os teólogos aí, essa profecia ainda não se cumpriu. E tem fundamento, porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, que o povo estiver oprimido lá na tribulação do finalzinho, quando as nações se juntarem contra Israel, Jesus ia vir com um sopro da sua boca. Apocalipse não, acho que é Tessalonicenses. Com um sopro da sua boca, ia sair uma espada, ia destruir o anticristo, ia prender não sei o que e tal. Né? Ou seja, as nações iam se voltar para Israel. Vão ficar de olho. Inclusive o Brasil aí voltou contra. Israel não deixou o embaixador de Israel vir para cá, entrar aqui. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque o embaixador de Israel foi embora daqui, zangado pela atitude do Brasil na ONU, que tinha votado contra. E outro dia eu vi que tinha gente cristã do mundo inteiro, judeu do mundo inteiro, apoiando Israel. Lembrando, gente, que Israel é um pedaço menor do que São Paulo, o estado de São Paulo, assim, umas 10 vezes. Mas mesmo assim é uma potência. E esse Gog e Magog aqui, nada mais é do que uma coalizão militar que iria guerrear contra Israel depois da restauração. Depois que eles voltassem para o cativeiro, que Deus reunisse eles, que eles se convertessem de verdade, aí ia se levantar esse tal de Meseque aqui e Tubal, que ia comandar essa coalizão para destruir Israel, porque tinha raiva de Israel porque falava de Deus e tal, muito parecido com o que é no Apocalipse. E segundo os teólogos, pesquisadores aí, esse Meseque é Moscou. O rei de Rus, na verdade, é a Rússia. E essa Meseque aí é Moscou, e Tubal é Tobolsk, que também é uma cidade russa. Isso porque ele fala assim, dos limites das terras do norte virá o rei de Rus. Então eles falam, ali para cima ali é o último país ali que tem ali para cima. É esse aí, é os vikings, né? Os russos, esse pessoal aí. Aí Deus, depois disso tudo aqui, dessa reunião para destruir Israel, Deus fala que Deus ia lutar com Israel, contra eles, né? Com Israel e errei aqui, nos últimos dias, quando tiver vindicado a minha santidade. 2 motivos. Deixa eu ler aqui, que aí eu vou explicar outra coisa aqui. Farei conhecido meu nome e nunca mais deixarei profanar. Lembre disso aqui. Nunca mais deixarei meu nome santo ser profanado, e manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo. Então você vê que é um dos motivos que fazem acontecer isso aí. Nunca houve uma aliança a nível mundial para destruir Israel. Houve local. Por exemplo, em 1948, quando o Estado de Israel foi fundado pela ONU, apareceu lá a ONU, falou, a Palestina aí, daí os lugares aí é de Israel agora, volta os judeus tudo para lá e vai. A Liga das Nações Árabes se reuniu todo mundo para guerrear contra Israel. No outro dia que foi fundado, Israel sozinho, que é 8 milhões de habitantes, foi lá e destruiu, tomou tudo, tomou terra do norte, tomou terra do Egito, tomou terra da Jordânia, né? Só Israel. Mas era uma aliança local, não é nada mundial do que da forma como a gente imagina, né? E outra coisa que faz além dessa conversão de Israel, que não houve ainda, não houve essa coalizão para varrer Israel do mapa, meu nome, Deus falando que ia guerrear contra essas nações, ia socorrer Israel,
e não, desculpa, e não ia, ele ia vindicar a santidade dele, ele não ia aceitar mais a profanação. E isso aí a gente vê que é uma coisa bem mais além, né? Não deixar o nome dele ser profanado de maneira nenhuma. O nome de Deus só não vai ser profanado depois quando Jesus voltar, quando ele instalar o reino dele aqui na terra, porque aí ele vai governar. Agora, enquanto isso, meu amigo, o que está acontecendo no mundo? E aí a gente passa para a segunda parte dessa restauração de Israel inteira, que vai do 40 ao 48, tem tudo a ver com o templo, né, lá em Israel. E aí ele fala que ele estava lá e viu um homem com aspecto de bronze reluzente e levou, e aí vai falando que foi levando ele no templo, mostrando essa planta aqui mais ou menos do que é. Isso aqui é a área do templo, essa maior aqui, e aqui é o templo em si, a planta do templo. E aí ele fala que vai do capítulo 40, 41 e 42, se não me engano 43, tem parte do 43, esse homem vai só medindo aqui, e Ezequiel vai indo atrás dele, vendo ele medir. Só fala isso, esses capítulos dele, o 40, 41, 42, se não me engano 43. E aí ele vê o templo, a restauração. Lembra que Deus, o trono de Deus aqui na terra era o templo, né? E aí aqui está falando de restauração, um tempo de bênção futura para Israel. Aí no 43, lá no 47, a glória do Senhor volta, a gente já está terminando. E a repartição de terra, reforma nos ministérios, vai haver. Deus fala assim, eu quero que na Páscoa vocês matem, passam no umbral das portas. Vai dar algumas informações um pouquinho diferentes só do que foi lá no Êxodo, quando ele revelou para Moisés. Mas aí assim, é só informação. Vai medir o tamanho do altar, vai medir o tamanho esqueci o nome do outro lado, negócio lá. Mas assim, só vai falar de medidas, né? Aí vai falar do sábado, para festejar o sábado, e a festa de Lua Nova. Não tem muita coisa do que é ritual antigo dele lá. Mas aí agora é onde eu queria entrar agora para vocês, que é onde eu falo que talvez possa ser o início do cumprimento da profecia de Ezequiel 47. Deixa eu só pegar aqui, abrir aqui a Bíblia aqui, que é melhor ler algumas partes que está falando. Olha, era para ter o nomezinho ali, ó, né? Eu esqueci de botar. A torrente das águas purificadoras. Aqui está falando que o mesmo homem lá pegou e levou ele para andar no templo, e aí saiu um rio do trono de Deus que corria para o Oriente, e desembocar no Mar Morto, e que ia trazer a vida para o Mar Morto, e onde esse rio passasse, ia passar a vida, e as árvores iam dar seu fruto, o Mar Morto ia dar voltada aos peixes, e por aí vai. Uhum. Aí, o que acontece? Eu acredito que a Bíblia ela é usada tanto para o presente, para o passado e para o futuro. E ela é também uma coisa, nesse caso aí, eu acredito que seja realmente isso. Eu acredito particularmente, ninguém não é obrigado a acreditar, mas eu acredito sim, pelos fortes indícios, né? Mas também que seja, lembra quando Jesus encontrou a mulher samaritana, falou assim, de ti fluirão rios de água viva. Pode ser também uma linguagem figurada que Jesus está falando, para quem aceitar Ele, para quem tiver o Espírito, que águas vivas, né? Um dos símbolos do Espírito é a água, né?